Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso do Apocalipse. Hoje é nossa aula número 10, capítulo 9 do Apocalipse. Eu sempre gosto de lembrar que nem todas as profecias que estão no Apocalipse são pontuais e nem todas são para ser levadas ao pé da letra. Muitas são espirituais e tem que lembrar que o apóstolo João estava tentando descrever algumas coisas que na época dele não existiam. Ok? Então sempre é bom lembrar isso. Também lembrando para se inscreverem no canal, compartilharem e para que mais pessoas possam ter acesso às aulas, tá ok? Então vamos lá para a nossa aula de número 10, né? Como eu falei, o capítulo 9 do Apocalipse. Aqui João vê as guerras e pragas que serão derramadas durante o 7º selo, antes da vinda do Senhor, nossa época, tá? E para ilustrar isso, parece que nós temos, né, essa semana irrompeu-se lá uma guerra em Israel contra o Hamas, aquele povo lá, e não sei, pode ser que seja o princípio de algumas outras guerras, né, que nós vamos falar sobre elas, né, aqui ainda no curso do Apocalipse. É uma das guerras que vai culminar com o Salvador colocando os pés novamente no Monte das Oliveiras. Mas esse é assunto para um outro dia, ok? Então no verso 1 diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Isso é muito simbólico e também muito espiritual. Essa estrela que caiu do céu refere-se a Satanás, né? O próprio Salvador disse, né, eu vi Satanás como um raio cair do céu, está lá em Lucas, referindo-se à expulsão do céu por rebelião contra Deus e Jesus Cristo, ok? E nesses últimos dias, Satanás pessoalmente dirige as operações, trazendo miséria, guerras e todo tipo de iniquidade sobre a face da terra. Esse abismo que fala aqui é o inferno, onde Satanás reina. As chaves que Satanás usará para abrir o poço do abismo simboliza poder e autoridade. Mas note que ele não possui a chave, ele a receberá de alguém. Mesmo Satanás tem seus limites, os quais ele não pode ultrapassar. Lembra que ele não pode saber o que a gente pensa, ele não pode enganar as pessoas, né, estendendo a mão, não sendo um personagem de carne e ossos, tá? Mas em virtude da iniquidade dos homens nos últimos dias, né, que nós estamos vivendo esses dias, Satanás terá grande poder, como predito há quase 200 anos, onde a gente lê que o dia, né, o Senhor no prefácio de Doutrina e Convênios disse, o dia rapidamente se aproxima, ainda não é chegada a hora, mas está perto em que a paz será tirada da terra e o diabo terá poder sobre o seu próprio domínio. Parece que chegamos nesses dias, né, onde a paz parece que já foi tirada da terra, né? São absurdos que acontecem mostrando esse tipo de situação. O poço do abismo, né? Isaías parece questionar como alguém tão importante lá na pré-existência ter caído e se tornado o diabo. Ele pergunta, lá em Isaías, como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva? Satanás era alguém grande lá. Tanto é que ele pôde apresentar um plano alternativo ao plano de Deus, que não foi aceito, evidentemente. E aí ele pergunta, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias em teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo derrubado serás no inferno, nas profundezas do abismo. Isso é Isaías, né, falando a respeito da expulsão de Satanás dos céus, tá ok? Então isso é importante, essa doutrina que a gente, nós santos dos últimos dias conhecemos, é muito importante também para entender um pouco do Apocalipse, principalmente o capítulo 12, que vamos estudar mais à frente. Esse local, né, é o inferno, que fica dentro do mundo espiritual, primeiramente, tá? Onde os iníquos serão encerrados até o final do milênio, quando então virão na ressurreição final. É preciso entender que o mundo espiritual, ele é composto do paraíso e da prisão que nós conhecemos, né? Mas, dentro da prisão, o profeta Joseph Smith ensina isso, há uma
subdivisão, vamos assim dizer, chamada de inferno. Grande parte do inferno que as Escrituras falam está se referindo a esse lugar, onde as pessoas iníquas, aqueles mais perversos que, quando morrem, vão para esse lugar. Parece que lá Satanás reina, né? Talvez aí a gente entenda o que é ser entregue às bofetadas de Satanás. Lá não tem muito acesso à luz. Parece, pelo que eu tenho lido e estudado, que os missionários não vão até lá. Eles vão na prisão para pregar com aquelas pessoas, né, que não são tão más quanto aquelas, né, e parece que eles não têm acesso ao inferno. Note que já está feita uma primeira divisão. Né? Eu estou dizendo agora o seguinte, pense no último dia do milênio, lá quando vai ter a última ressurreição, já está definido os 4 lugares que teremos para as pessoas. Os que estiverem no paraíso, reino celestial. Os que estiverem na prisão, reino terrestre. E os que estiverem no inferno, reino teleste. E alguns desses que estarão no inferno, filhos da perdição. Mas serão muito poucos, comparado à grande quantidade, né? A Escritura diz que Jesus Cristo salva a todos, exceto os filhos de perdição. Ok? Então, isso é importante a gente entender para entender a Escritura quando fala que o inferno vai liberar os seus mortos, como o livro de Mórmon nos ensina, e outras escrituras. Tá? Não é aquele inferno final que nós não temos muito conhecimento de como é. Né? Lembra que não foi revelado ao profeta Joseph Smith toda a profundidade, vamos dizer assim, a tristeza e a destruição que é aquele inferno final, onde irão os filhos de perdição juntamente com Satanás e seus anjos, ok? Então, entendido isso, né, vamos para o verso 2, onde diz: E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Eu acredito que nós precisamos entender um pouquinho isso mais espiritualmente do que literalmente. O mundo provavelmente é o inferno dentro do mundo espiritual, né? Muito provavelmente esse poço do abismo, onde Satanás e seus anjos têm acesso e onde ficarão presos durante o milênio. Lembra que no milênio Satanás será preso. E onde estão aqueles que são os mais vis pecadores, né, que passam por essa terra. Parece que esse abrir o poço do abismo fará com que Satanás e suas hostes de espíritos maus hajam na terra como nunca antes, lançando seus dardos inflamados. A Escritura diz: ele faz guerra contra os santos de Deus e cerca-os. E lá no Apocalipse 12:12 ainda diz: pois ele sabe que tem pouco tempo. Ele sabe que está se aproximando a segunda vinda do Salvador, onde ele será preso e não vai ter influência nenhuma aqui na terra. Né? Ok? Através desse poderoso símbolo de que o sol se escurecerá, eu acredito que ele seja mais espiritual. Esse escurecerá o sol e a lua, significando essa escuridão provocada pelas mentiras e falsas filosofias espalhadas por Satanás, que bloqueiam a luz de Deus, bloqueiam a luz do Espírito, bloqueiam a luz de Cristo. Né? Também as falsas teologias que obscurecem a verdade, impedindo de brilhar na vida dos homens. Paulo se referiu a ele como príncipe da autoridade do ar. E Nefe testificou que Satanás começou a espalhar mentiras entre o povo para endurecer-lhe o coração, a fim de que não acreditassem nesses sinais e maravilhas. Podemos ver isso à nossa volta, né? Essa falta de luz. E Nefe, né, falando do sonho lá de seu pai, do sonho de Leí, ele diz que as névoas de escuridão são as tentações do diabo, que cegam os olhos e endurecem o coração dos filhos dos homens. Então, parece que esse escurecimento seria uma coisa mais espiritual do que literal, apesar de que também pode ser literal, como a gente poderá ver mais na sequência. Lá nos versos 3 e 4 diz assim: da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a coisa verde alguma, nem a árvore alguma, senão somente aos homens, que não têm na sua testa o selo de Deus. Esses 2 versos devem ser entendidos e analisados em conjunto.
né? E aliados um ao outro. Essa fumaça sair do poço do abismo e Satanás é o responsável por esses tormentos. Eu acho que ele usou essa metáfora, né, do gafanhoto para mostrar alguma coisa, nós vamos ver na sequência, que talvez ele não pudesse entender. Porque ele fala, porque os gafanhotos a gente sabe, eles devoram as ervas, e aqui é dito que eles não vão fazer nenhuma erva. Então não é um gafanhoto, um inseto gafanhoto como a gente conhece, tá? Mas pode ser algum equipamento de guerra que a gente ainda não conhece, ou que João não conhecia, né? E realmente esses gafanhotos não são insetos, né? Como eu falei ali, para devorar as plantações. Mas nesse simbolismo usado por João, esses gafanhotos não estão atacando as plantas nem as árvores. Seu foco são os homens que não receberam o selo de Deus. Os que não estão no refúgio de Sião. Aqueles que não fizeram convênios com o Senhor. Os que não estão, né? Que é uma cidade de refúgio, Sião, né? Local para os santos, um refúgio. E reunirão-se nela, a Escritura diz, e todas as nações debaixo do céu. E será o único povo que não está em guerra entre si. Está falando dos últimos dias da Sião, que está sendo edificada por nós, em cada estaca, em cada lugar que a igreja atinge, é um começo dessa Sião que está sendo edificada, ok? Continuando no verso 5, diz, e foi-lhes permitido não que os matassem, falando dos homens, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem, né? A ferida do escorpião, ela arde, ela queima, é uma sensação, eu nunca tive esse desprazer, mas diz que é terrível, né? E se a pessoa for um pouco fraca, pode até morrer. Então esses exércitos de gafanhoto não matarão os homens. Ao invés disso, eles atormentarão por 5 meses. O Elder McConkie, ele fala o seguinte, ele sugere que talvez João estava vendo tais coisas como efeito de gases venenosos, ou guerras bacteriológicas, ou precipitações atômicas que incapacita, mas não mata. Assim como o ciclo da vida dos gafanhotos é curto, esse tormento parece não ser de longa duração, e não exatamente 5 meses. O tormento de uma picada de escorpião raramente causa a morte, mas provoca uma dor intensa, né? Ali tem uma mão com uma mordida de escorpião. A sensação é de queimação, agulhada e latejamento. Esse tormento pode ser também espiritual, em virtude da grande iniquidade dos homens dos últimos dias, como disse o rei Benjamim, que o seu tormento é como um lago de fogo e enxofre, cujas chamas são inextinguíveis e cuja fumaça acende para sempre e sempre. Talvez uma comparação espiritual seja quando a gente vê alguma notícia estarrecedora de alguma coisa que nem um bicho faria, mas que o ser humano é capaz de fazer, a gente sente talvez essa queimação, vamos assim dizer, de poder imaginar que algum ser humano faz alguma coisa desse tipo, ok? No verso 6, e aqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. É interessante, né, que as pessoas vão estar tão agoniadas que vão desejar morrer, mas a morte vai fugir deles. No verso 7, e a aparência dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Era muito comum, né? Lembra que o gafanhoto lá era uma coisa comum, até eles comiam, né? Algum tipo de gafanhoto era comestível, eles comiam, né? João Batista parece que comia com mel, né? Ele dizia a semelhança a cavalos aparelhados para a guerra. Pense, João nunca tinha visto um helicóptero. Pense, alguém vendo um helicóptero, a única, talvez, referência que ele possa fazer disso, né, daquela hélice girando, o barulho, seria de um gafanhoto, que era uma coisa que ele conhecia. Ele não tinha uma referência para poder descrever, talvez, um helicóptero, ok? E esse rosto de homem, parece que João viu os pilotos desses helicópteros ou outros instrumentos de guerra que não... que são homens e seus uniformes de guerra e seus capacetes, né?
ok? Não estou dizendo que era um helicóptero, mas muito provavelmente era alguma coisa de guerra, algum equipamento de guerra que João não saberia como descrever. No verso 8 e 9 diz: tinha um cabelo como o cabelo de mulheres e seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Então João estava tentando descrever alguns equipamentos de guerra que temos visto nessa própria guerra que começou agora e vamos ver ainda, né? Essas guerras, esses equipamentos, aviões, mísseis, tanques de guerra, helicópteros de guerra, enfim, todos esses equipamentos de guerra que são conhecidos hoje. E tinham cauda semelhante a de escorpiões e aguilhão na sua cauda, e o seu poder era de danificar os homens por 5 meses. Então parece que, não sei se são literais esses 5 meses, mas um período de tempo não muito grande, com que as guerras vão afligir as pessoas nesse período, né? Ok? Cauda semelhante aos escorpiões, essa expressão muito provavelmente se refere a vários tipos de arma, a gente já falou sobre isso, né? Elder Macon, que ele fala nas imagens proféticas que João usa nessas passagens, ele procura descrever uma guerra em que existem armas e circunstâncias completamente estranhas ao povo de sua própria época. É bem possível que esses profetas antigos estivessem vendo homens que eram protegidos por fortes armaduras, como as tropas de cavalaria e assim por diante, tá ok? Então não vamos nos estender muito nesse assunto, que não é o foco principal, só sabendo que vamos ter essas guerras. O verso 11 diz: e tinha sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon e em grego tinha por nome Apolion. Esses nomes, irmãos, parece que o líder desses guerreiros é o próprio Satanás e seus anjos influenciando as pessoas a guerrearem, a matarem, a destruírem, porque esse é o objetivo de Satanás, né? Tornar os homens tão miseráveis quanto ele próprio. Abaddon é uma palavra hebraica e Apolião é uma palavra grega e tem o mesmo significado, que é destruidor ou lugar de destruição, e se refere ao Seol e seu governante, que é o inferno, né? Ou seja, o próprio diabo e também seus anjos terríveis, aqueles seus seguidores. Lemos no verbete destruidor, no Guia de Estudo das Escrituras, que Satanás é o destruidor. O Senhor não deixará o destruidor entrar em vossas casas. O destruidor move-se sobre a superfície das águas. São algumas escrituras que falam sobre o diabo, né? O atalaia poderia ter salvado a minha vinha do destruidor, tá? Esse atalaia é Doutrina e Convênio 101, onde encontra-se lá uma profecia, né? Uma parábola sobre a vinha, e que o Satanás conseguiu destruir a vinha porque os atalaias não estavam atentos, tá ok? Então essas são algumas escrituras para falar sobre isso. Nos versos 10 e 11, e o terceiro anjo tocou a sua... desculpa, esse aqui já passou, não é? É o verso 9 e 12 agora. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Ais é uma expressão que o Senhor usa para descrever as coisas que virão, os julgamentos que virão sobre os iníquos, né? Então, o Senhor usa essa expressão, ai, né? E esse é o primeiro, faltam ainda 2 ais, ok? Lembra que os mais afetados desses períodos serão os iníquos. Claro que alguns justos sofrerão, evidentemente, mas os mais afetados serão os iníquos. Versos 13 e 14, e tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz dos 4 chifres do altar de ouro, que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates, ele fica ao norte de Israel, né, no Iraque, né, ele fica bem ao norte. Então, talvez falando de uma possível guerra onde os exércitos do norte irão atacar o povo de Israel. Esses 4 anjos, irmãos, são servos de Satanás, segundo o que a gente entende. Eles que caíram juntamente com ele por terem se rebelado contra Deus e Jesus Cristo na pré-existência. Eles influenciam e incitam os homens à guerra, às guerras
e a outras formas de destruição para matar a terça parte dos homens, como dito no verso seguinte. O rio Eufrates, ele nasce na Turquia e cruza a Síria e o Iraque, e fica no norte de Israel, como eu já falei. Pelo que citam as Escrituras, os exércitos que atacarão Israel nos últimos dias cruzarão o Eufrates. A Escritura fala até que o Eufrates vai ficar com pouca água e esses exércitos poderão cruzar o rio para atacar Israel na guerra chamada Guerra do Armagedon, onde será a última guerra e o Salvador vai aparecer durante esta guerra, ok? Verso 15, foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano para matar a terça parte dos homens. Então parece que vai haver uma grande destruição, grandes guerras e outros cataclismas e não sei o que uma terça parte dos homens parece que vão ter que se apresentar ao Salvador lá no mundo espiritual, quer dizer, terão que ir para o mundo espiritual para receber a recompensa que lhes é merecida. No verso 16 é dito que esses exércitos comandados pelo inimigo terão 200 milhões de homens envolvidos na guerra, com suas armas de guerra e de destruição, que matarão 1/3 dos habitantes. Não foi revelado nem está claro se este é 1/3 literal ou simbólico. Lembra que pode ser também simbólico, não significando exatamente 1/3, mas uma grande quantidade. Tá? E esse exército de 200 milhões, nós vamos falar mais sobre ele, serão 200 milhões de soldados envolvidos. Não quer dizer que vão ter 200 milhões de guerreiros lá, mas pessoas envolvidas nos exércitos, a soma dos exércitos que vão atacar Israel. Verso 16, já falamos, e o número dos exércitos dos cavaleiros é de 200 milhões. O número de pessoas envolvidas na guerra, João viu, era grandioso. Também não sabemos se o número é literal ou simbólico, mas se for revelado literalmente, é bem provável que se trate de todas as pessoas envolvidas na guerra. Aquelas pessoas fabricando armas, de apoio, enfim, todo tipo de pessoas envolvidas nessa guerra. Nós vamos falar um pouco mais sobre ela mais à frente, ok? Verso 17, e vi assim os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Esta é uma clara descrição de armas de guerra, tais como tanques, mísseis, aviões militares, bombas e outros tipos de armas letais que João não tinha nenhum conhecimento. Naquela época não se conhecia a pólvora ainda, Pelo menos entre os judeus, não se conhecia. Ok? Verso 18, e por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, fumaça e pelo enxofre que saíam de sua boca. Fogo, fumaça e enxofre são armas dos exércitos que destruirão a terça parte da humanidade. O enxofre é usado para produzir a pólvora, que é um dos elementos vitais para se construir armas de guerra. Ok? Certo? Verso 19, porque o seu poder está na sua boca e nas suas caudas, porque as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e como elas danificam. Continua, João tentando descrever os símbolos de guerra, tá? As armas de guerra que vão preceder a segunda vinda. E uma coisa importante, que a batalha final será de vários países tentando destruir Israel. A gente tem visto agora que é interessante que Israel tem 0,4 de todo o Oriente Médio. Ele é cercado ali por todos os outros povos árabes, muçulmanos e, enfim, sírios, libaneses, e ele tem 0,4 de todo o território do Oriente Médio. E a maioria desses povos quer destruir Israel. Eles não concordam que Israel esteja lá, mas como a gente sabe, aquela terra foi dada a eles lá por convênio, desde que Abraão recebeu esse convênio, ok? Verso 20, e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedras e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Parece que mesmo com essas destruições, mesmo com essas
pestes e pragas que advirão, os homens, na sua grande maioria, não vão se arrepender. E vão continuar adorando os seus ídolos, como fala aí de pedra, metal, barro. Além daqueles que foram selados, lembra lá do capítulo que nós falamos sobre o selamento, né, dos servos de Deus? Esses homens são os que sobreviveram à guerra descrita acima. Mesmo depois dessas calamidades, não houve arrependimento desses 2/3, que, segundo João, tinham seu coração nos ídolos, né? Nos ídolos de barro, que não ouvem, não falam e não podem fazer nada. Ok? Esses ídolos eram obras de suas mãos, sem nenhum poder. Ok? E como João afirmou, esses ídolos não podem ouvir o clamor dos homens para os ajudar. Mesmo assim, eles são cegados pelas astutas artimanhas do diabo. O Elder McConkie disse que o arrependimento é reservado para aqueles que buscam o Deus vivo e verdadeiro e que desejam adorá-lo em espírito e verdade. Tá? Então parece que essas pessoas não vão se arrepender. O senhor, lá no prefácio de Doutrina e Convênios, ele alertou sobre esse pecado que parece ser o grande mal dessa geração. Lá diz assim: pois desviaram-se de minhas ordenanças, quebraram o meu convênio eterno, não buscam o Senhor para estabelecer a sua retidão, mas todo homem anda em seu próprio caminho e segundo a imagem do seu próprio Deus, cuja imagem é a semelhança do mundo, e cuja substância é de um ídolo que envelhece e perecerá em Babilônia. Sim, Babilônia, a grande que cairá. Parece que estamos vendo isso, né? Esses efeitos, as pessoas estão completamente afastadas de Deus, cada um seguindo o seu próprio destino, o seu próprio caminho, sem buscar realmente quem pode salvá-los, que é o Salvador Jesus Cristo. No verso 21, e não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua fornicação, nem de seus furtos. Temos visto isso hoje, claramente. Né? No verso anterior, né, que a gente viu, João identifica a idolatria como o principal pecado dos últimos dias, levando as pessoas ao materialismo e a zombarem do que é sagrado, como Nefe disse, esquecendo-se do Senhor seu Deus e pisando o Santíssimo. Agora ele lista outros pecados que são cometidos pela grande maioria dos homens nos últimos dias. Pecados como feitiçaria, homicídios, fornicação e furtos. Mas parece que o principal é as pessoas se esquecerem de Deus e ir rumo à idolatria. Quando eu falo em idolatria, não quer dizer que a pessoa adora uma imagem só, mas adora, às vezes, uma pessoa, adora um tipo de vida diferente, né, que não é os padrões do Evangelho de Jesus Cristo. Então, aqui nós fechamos, né, o capítulo 9, que fala bastante sobre guerras. Aqui temos os símbolos desse capítulo, né? Estrela, tem um errinho, né? Estrela que caiu do céu, Satanás. Poço do abismo, o inferno, principalmente hoje dentro do mundo espiritual, né, onde os mais vis estarão aguardando com expectativa a sua ressurreição. Gafanhotos são equipamentos de guerra, talvez helicópteros. Abaddon, em hebraico, destruidor, Satanás. Apolion, em grego, também, mesma coisa, destruidor, Satanás. Ai, julgamento de Deus. Né? Então, esses são os símbolos do capítulo 9 que encerramos hoje. Eu quero chamar a atenção de vocês. Esse capítulo é um pouco difícil, talvez, de a gente entender completamente, mas está falando de guerras que vão acontecer, já estão acontecendo, e da grande destruição que aguarda os iníquos antes da sua vinda. Lembrando que os santos de Deus, como a gente já ouviu na aula passada, serão protegidos, aqueles que são justos, mesmo que o Senhor tenha que fazer descer fogo dos céus. Essa é a promessa. Não quer dizer que alguns ou outros vão ser afetados, mas a grande maioria. Então, por isso que a Escritura diz que Sião, que é um local de refúgio, na verdade, Sião não é um local só físico. Pode ser também, mas principalmente espiritual. Né? E o templo é um dos símbolos de Sião. E por isso tem se
disseminado o número de templos. São, parece que 353 já entre os anunciados, uma coisa assim, entre os que estão em construção, os que já estão operando e os que estão anunciados. Então os templos estão se disseminando por todo o mundo para abençoar tanto os deste lado do véu quanto os do outro lado do véu. Ok? Então ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula com o capítulo 11 do Apocalipse. Abraço a todos.